Nós vamos passar agora ao representante da Secretaria da Educação. Vai ser Emerson? Emerson, que vai usar o tempo aqui da Secretaria Municipal da Educação. Nós temos marcado 5 minutos, vamos botar um tempo até 10 minutos. Apresentação de quantos minutos? 5 minutos. Dê licença. Tudo bem, então utilize. Com licença, já que o senhor determinou que, por ordem, Vossa Excelência falou que era só para vereadores, mas meu nome é José Humberto, eu sou membro do Concidade, e eu acredito que essa casa aqui seja do povo, né? Nós estamos aqui na audiência pública. Nós só questionando já. Deixa eu concluir. Você pode vir aqui conversar com o assessor parlamentar e trazer para a gente, porque aqui é uma audiência pública, existem os trâmites. Então houve a inscrição, senão, se cada um for falar, vai perder a audiência pública. É audiência pública, mas tem a disciplina. Eu sei, eu só vou pontuar o seguinte. Eu gostaria que Vossa Excelência passasse o parlamentar, que ele traz para casa. Essa casa é do povo, mas tem disciplina. Todos que se inscreveram falaram e teve um espaço. Nós vamos passar para a apresentação da Prefeitura. Bem, bom dia a todos os presentes, para o professor Luiz Carlos, presidente da mesa, em quem eu saúdo, né, os demais componentes da mesa, também aos demais presentes, um bom dia. Na verdade, a gente fez uma apresentação bem breve, em especial dentro do tema da audiência pública que foi proposto pelo professor Luiz Carlos e demais membros da comissão, no sentido de apresentar a real situação das obras que estão sendo executadas dentro do âmbito municipal, dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, o nosso objetivo aqui é ser bem objetivo, mas no caso de tornar mais claro, enfim, o que é que vem sendo executado dentro da rede municipal de ensino. Então, eu gostaria de pedir para a gente focar um pouco mais aqui nos números, pelo menos de forma geral, para a gente ter uma dimensão a respeito dos dados do município, né? Então, a gente tem aqui a matrícula em cada uma das modalidades de ensino infantil, fundamental, EJA e o total geral. Hoje, nós temos hoje, dentro da rede, atendido efetivamente pela rede, 56 mil crianças. A gente tem também outros projetos, por exemplo, como a questão do PEPET, que são cerca de 5 mil crianças, mas que não entram nesses números. Então, só para a gente ter uma dimensão aí, que são mais de 60 mil crianças, 56 mil atendidas diretamente pela rede, mais cerca de 5 mil crianças que são atendidas pelo programa PEPET, que é voltado para a questão das creches. Então, só para a gente ter uma dimensão. Nessa última semana, foi apresentado no caso, foi publicado no Diário Oficial, a absorção de mais algumas creches do MEIOS. Então, hoje, com a absorção de mais dessas 14 creches que estão vindas do MEIOS, nós passamos para 145 unidades no geral, no total, com 71 unidades de ensino fundamental e 74 CMEIs, no caso, que fazem parte. Então, é interessante destacar nesse número, senhor presidente e demais presentes, que, na verdade, para se ter uma ideia, quando foi no início da gestão, nós tínhamos 27 CMEIs e, em menos de 2 anos, esse número foi dobrado, em especial pela questão do foco na questão da educação infantil. Então, como passa a ser responsabilidade única e exclusiva do município, então a gente tem um avanço significativo no número de unidades escolares nessa modalidade de ensino. Então, a gente tem aí o número de 71 unidades e 74 unidades, 74 no caso CMEIs. Para a gente ter uma ideia, dentro das obras que estão sendo executadas, construções que estão sendo realizadas dentro do âmbito municipal, a gente tem a primeira etapa, no caso das obras do Proinfância, que é um destaque que é importante fazer também. A gente tem, claro, uma grande responsabilidade com a questão do ensino fundamental, e isso é lógico, isso é claro, em especial pela promotora, como destacou, esses 10 anos aí de Fundef, onde houve todo um foco em relação ao ensino fundamental, e nos últimos anos o foco passou a ser, em grande parte na questão do governo federal, o foco no investimento na educação infantil. Então, hoje o repasse de recursos
de ordem federal, elas têm focado basicamente na questão da construção de CMEIs. Então, a gente até encontra aí um questionamento, no caso, por exemplo, quando nós assumimos, nós tínhamos aí 66 escolas, e hoje 71, e 27 CMEIs, e hoje 74. Então, por aí você já percebe o foco, em especial dentro da modalidade de ensino, do ensino infantil, no caso. Então, dentro desses projetos, são 6 CMEIs, todos CMEIs de tipo B, que aqui a gente tem aqui as obras por construtora, no caso, para a gente ter uma ideia de quanto foi licitado, em média, um valor de 1.300.000 em cada um dos CMEIs, esse é o valor. E, no caso, o valor da contrapartida, o município entra com 39 mil. Todos os outros 7 milhões, no caso de recurso federal. E, no caso, o atendimento previsto aí para finalização desses CMEIs, a gente vai estar atendendo, ampliando em mais 1.296 vagas aproximadamente dentro desses locais de ensino. Algumas observações a respeito dessa primeira etapa, né? A gente já foi feito um aditivo de prazo, como vocês viram, o convênio foi um convênio que foi assinado no final de 2009, e ele foi feito um aditivo de prazo porque cada uma das obras eles tem uma etapa diferente de execução. Então, a gente já começou a pagar em algumas obras que já estão mais adiantadas, recurso federal, então, efetivamente, a gente já vai pagando à medida que a execução da obra for sendo realizada. Então, a gente tem essa questão. Algumas obras, no caso, eles ficaram um pouco mais... teve um processo burocrático um pouco mais complicado, porque tinha necessidade da abertura da licitação da terraplanagem, que já foi feito, enfim. E essas obras são executadas dentro de um sistema específico, dentro da educação, que é feito para justamente essa liberação dos recursos por parte do governo federal. Na segunda etapa, nós já conseguimos... meados do meio do ano passado, elaborar alguns projetos em relação à construção de novas escolas, além das 6 que estão sendo construídas, no caso, CMEIs, além dos 6 CMEIs que estão sendo construídos, foram aprovados, já publicado em Diário Oficial da União, enfim, no caso, a liberação de mais 8 CMEIs para o município de Natal. Então, aqui vocês têm a lista do bairro Planalto, 2 terrenos, o Val de São Pinheiro, no caso, o mesmo terreno, ele vai ser, ali na nossa apresentação, a gente vai desmembrar e colocar mais um CMEI, no Lagoa Azul, no Pajuçara, 2 no Potengi e mais um no Pintibu, no caso, aí totalizando mais esses 8 CMEIs. No caso, o valor global aí, como são CMEIs de tamanhos diferentes, tamanhos tipo B e C, né, atendem a quantidade diferente de crianças, a ampliação aí do número de vagas, 1.344.000. Algumas obras que estão sendo realizadas, além dessas obras dos CMEIs, né, que a gente falou, tanto da etapa 1 quanto da etapa 2, algumas obras, tanto em relação, a gente ainda tem procedimento ainda de licitatório para ser aberto, tanto na nossa apresentação, a questão da África tem uma questão aí está previsto, na verdade não é diretamente da educação, obrigado. Não é diretamente da educação, é de responsabilidade da CEARP, é um projeto de todo do bairro da África, né, mas também vai ser mais um CMEI que vai passar a fazer parte, isso aí também vai estar em processo. Passo da Pátria, a comunidade Rio Mar, um convênio com o governo federal, então envolve aí fonte 181, 111, sempre nesse valor aproximado aí de R$1.200.000, R$1.300.000, que é o valor estimado de um CMEI. Pode passar. Mais o CMEI Vulpiano Cavalcante. Então, a gente tem essas obras aí que estão, no caso, em fases diferentes de execução, em especial as obras do Pró-Infância. 2 etapas, uma sendo executada e outra prevista, e mais essas obras que estão sendo realizadas. Em relação às reformas dos CMEIs, em especial do MEIOS, como foi destacado aqui, o grande desafio agora dessa... O grande desafio agora desse momento aqui no município, além dessa absorção e também de cuidar da questão da reestruturação das escolas de ensino fundamental, é verificar em especial a absorção dos meios. Então, o grande desafio aí, a gente está recebendo do ano passado para esse ano 18 creches, não é? E que efetivamente vão ser transformadas em CMEIs. Então, a gente tem aí uma ideia de mais ou menos 2.400, 2.500 alunos que eram atendidos pelo MEIOS. E no caso, a gente está com uma previsão aí de pelo menos 11 absorções imediatas,
Isso aí existe uma previsão já, e inclusive essa previsão, é importante destacar, que a partir da próxima semana a gente já tem um cronograma de execução, que a gente pode, enfim, tem esse detalhamento. No caso, em especial, aproximadamente 11 unidades já vão passar a funcionar efetivamente a partir da próxima semana. Então, tem algumas questões nesse sentido. A partir da próxima semana, a gente já tem 11 unidades, em especial do Meios, em funcionamento. Alguns desafios aí, em especial a necessidade de contratação de pessoal, é claro, efetivamente a gente tem que fazer funcionar esses CMEs. Aí foi feito um contrato específico com a empresa Arco Engenharia, no sentido de reformar aqueles CMEs, no caso aquelas creches que tinham maior necessidade de alguns reparos. E no caso, só voltando um pouquinho, destacando que caso aquelas creches que a gente não conseguir absorver, a programação da Secretaria efetivamente é direcionar essas crianças para o PREPET, enquanto essas creches ainda estão sendo construídas, as demais creches estão sendo programadas. Então, no caso específico de algumas creches que efetivamente não puderem ser absorvidas, é que a gente vai estar verificando dessa forma. Algumas reformas aí já estabelecidas, e a gente tem um planejamento das inaugurações, que também fazem parte desse contrato aí geral que está sendo feito. Pode passar. Em relação às escolas, efetivamente, como eu tinha destacado no início, o foco em especial tem sido a questão do ensino infantil, mas a gente ainda tem alguns projetos dentro das escolas municipais. Então, temos aí a questão da Nossa Senhora da Apresentação, projeto dentro do bairro, um projeto estruturante, e que efetivamente a gente está readequando a questão de planilhas, enfim, do projeto, para justamente já abrir o processo licitatório aí o quanto antes. No caso, ainda provavelmente aí até o terceiro trimestre, a gente deve estar com essa questão já regularizada. A Escola da África, que, enfim, está em processo final, já está em fase de pintura, para a gente já colocar em funcionamento. E, no caso, a Escola Municipal Maria das Graças, que também a gente está verificando o projeto nesse sentido. Então, basicamente era isso. Na verdade, é importante passar alguns números em especial para que a gente possa discutir também, além do sentimento que está sendo visto dentro da rede, mas em especial também discutir com base no número e verificar que também algumas ações dentro da Secretaria estão sendo feitas, especialmente a questão dos projetos, enfim, das ações nesse sentido. Então, a gente tem tentado e buscado se mobilizar nesse sentido, de fazer efetivamente, e uma palavra que, na verdade, eu acredito que não deve cair vamos dizer assim, ser encarada de forma, vamos dizer assim, pejorativa, no caso em especial, no sentido de dizer que, na verdade, a gente está fazendo efetivamente, sim, uma força-tarefa. E essa força-tarefa, realmente, ela está buscando trazer efetivamente resultados, independente de se não foi feito ou quando não foi feito, mas efetivamente passar a fazer de forma mais efetiva na rede essa reestruturação, tanto em relação às escolas quanto em relação aos CMEs. Ok? Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Nós agradecemos. Já solicitamos também que esse relatório seja entregue à Comissão de Educação, ao sindicato, à Procuradoria Promotoria de Educação, até porque já tem números discordantes, e também para ser cobrado futuramente.